Sabe uma coisa curiosa? Às vezes as ideias mais profundas sobre o nosso mundo não estão em livros de filosofia, mas escondidas nos lugares mais comuns. Por exemplo, numa simples discussão. Parece estranho, né? Mas é exatamente por aí que a nossa análise de hoje vai começar. É só prestar atenção. Quando as pessoas brigam, elas raramente dizem só "eu não gosto disso". Elas dizem algo mais ou menos assim: o que é isso? É um apelo. A pessoa está apelando para um padrão que ela espera que o outro também conheça. Ou então essa aqui, de novo, não é só uma questão de preferência, é uma afirmação que se baseia numa regra que, no fundo, todo mundo entende. A regra do quem chegou primeiro, leva. Há uma expectativa de que o outro vai reconhecer a validade disso. E essa é um clássico, o apelo a uma promessa. O ponto em comum em todas essas frases é que elas mostram o que é uma briga de verdade entre seres humanos. Não é só uma disputa de força, como entre dois animais. É uma tentativa de provar que o outro está errado com base em um padrão que ambos deveriam seguir. Então, vamos mergulhar um pouco mais nisso. Esse padrão que aparece nas discussões sugere uma coisa bem fundamental. Parece que existe uma espécie de acordo silencioso entre nós. Uma lei não escrita sobre o que é justo, o que é decente, que todo mundo parece conhecer, mesmo que não admita. E olha, essa regra, ela tem até um nome antigo. Filósofos e pensadores do passado a chamavam de lei da natureza humana. A ideia por trás desse nome é que, assim como a gravidade é uma lei que governa os corpos físicos, existiria uma lei que governa a nossa própria natureza, nos dizendo como a gente deveria se comportar. Só que tem uma diferença, e é uma diferença gigantesca. Uma pedra não tem a opção de desobedecer à lei da gravidade. A lei simplesmente descreve o que a pedra faz. Já nós, a gente conhece essa lei humana, essa noção do que devemos fazer, mas a gente pode escolher e ignorá-la. E essa liberdade de escolha muda tudo. E essa situação toda esquisita de conhecer uma lei que a gente pode quebrar aponta para duas verdades bem diretas sobre nós mesmos. A primeira verdade é essa. Não importa para onde a gente olhe, em qualquer cultura, em qualquer época, as pessoas têm essa noção de que existe um jeito certo de se comportar, um padrão. E a segunda verdade, que é tão universal quanto a primeira, é que ninguém consegue seguir esse padrão o tempo todo. A gente conhece a lei e a gente quebra a lei. E é aí que mora o grande drama da nossa existência, né? A gente acredita tanto nessa lei que quando a gente pisa na bola, a primeira coisa que fazemos é inventar uma desculpa. Eu estava cansado, não foi bem assim. O simples fato de a gente se desculpar já entrega o jogo. Mostra o quanto, no fundo, a gente leva essa regra a sério. Tá bom, mas vamos ser céticos por um minuto. E se essa lei não for algo real? E se for só um instinto ou talvez uma invenção da nossa sociedade? São objeções importantes e a gente precisa analisar. Vamos para a primeira. Será que o que a gente chama de moralidade é só um instinto um pouco mais sofisticado? Tipo o instinto de ajudar os outros, que talvez a gente tenha desenvolvido para sobreviver como espécie? Para entender por que não é, vamos pensar num piano. Imagina uma situação de perigo. Dentro de nós, tem duas teclas sendo pressionadas ao mesmo tempo. O instinto de autopreservação, que grita "foge", e o instinto de ajudar, que diz "faça alguma coisa". A lei moral, veja bem, não é nenhuma dessas teclas. Ela é a partitura. É ela que diz, nessa situação, você deve seguir o instinto de ajudar, mesmo que o de fugir seja mais forte. Se ela julga os instintos, ela não pode ser, ela mesma, só mais um instinto. Ok, então não é um instinto. Mas e a segunda objeção? Talvez a moralidade seja só algo que a gente aprendeu com os nossos pais e com a sociedade. Tipo as regras de trânsito. Ninguém nasce sabendo que tem que dirigir pela direita. Será que a moralidade é só isso? Mas essa ideia também não para em pé, se a gente pensar bem. Uma convenção social, como dirigir pela direita ou pela esquerda, pode ser totalmente diferente em outro país e nenhuma é melhor que a outra. Agora, quando a gente fala de moralidade, a gente realmente acredita em progresso moral. A gente de fato acredita que uma sociedade que trata as pessoas com mais justiça é melhor do que uma que não trata. E a própria ideia de progresso só faz sentido se existir um padrão fixo, um destino real para onde a gente está indo. Ok, então se a gente chegou até aqui, se essa lei moral não é um instinto, nem uma invenção, se ela é algo real, a próxima pergunta é meio que inevitável, né? O que a existência dessa lei nos diz sobre o universo em que a gente vive?
Basicamente, existem duas grandes visões de mundo. A visão materialista diz que o universo simplesmente existe por acaso. Nós somos um acidente cósmico feliz num show de átomos sem propósito nenhum. A outra visão, a religiosa, diz que por trás de tudo existe uma mente, um poder, algo que fez o universo com alguma intenção. A ciência é ótima para dizer como o universo funciona, mas ela não consegue por si só responder por que ele existe. Só que a gente tem uma pista, uma informação que vem de dentro. Existe uma única coisa em todo o universo que a gente não observa apenas de fora. E essa coisa somos nós mesmos. Pensa assim, um observador de outro planeta, olhando para a Terra, só veria o que a gente faz, nossas ações, nosso comportamento, mas nós olhando por dentro, sentimos essa pressão constante da lei moral. A gente sabe o que a gente deveria fazer. É uma informação interna que você não consegue estudando uma pedra ou uma galáxia. É como se o universo fosse cheio de pacotes lacrados sendo entregues. A gente não pode abrir o pacote pedra, nem o pacote árvore. Mas tem um pacote que a gente pode abrir, o nosso. E quando a gente abre, lá dentro, a gente encontra essa lei moral, uma espécie de mensagem. E bom, uma mensagem sugere que existe um remetente. Só que chegar nessa conclusão não é necessariamente um momento de alívio. Na verdade, quando a gente para pensar no que isso significa, pode ser bem inquietante. O que essa lei nos conta sobre esse poder, esse remetente? Primeiro que ele se importa e muito, com justiça, com honestidade, com altruísmo, ou seja, ele é bom. Só que, e esse é o ponto-chave, a lei moral não é boazinha. Ela é dura, inflexível, ela não quer saber de desculpinha. Então esse poder por trás dela não pode ser só afável ou indulgente. E isso nos coloca numa situação paradoxal. Esse poder é a fonte de toda a bondade que a gente admira, nossa única esperança real num universo que, de outra forma, não teria sentido. Mas, ao mesmo tempo, por ser a própria personificação do padrão que a gente quebra todos os dias, ele se torna o nosso maior medo. A lógica aqui é bem direta. Se existe um padrão de bondade absoluta lá fora, e se a gente falha em viver de acordo com ele, o que, sejamos honestos, todos nós fazemos o tempo todo, então a gente se coloca em oposição direta a esse poder. A gente se torna, na prática, seu inimigo. E é aqui que essa linha de raciocínio nos deixa, com uma pergunta final que fica ecoando. Se tudo isso faz sentido, se existe essa lei e um legislador por trás dela, e se nós estamos em constante rebelião contra essa lei, então qual é de verdade a nossa situação? Fica aí a reflexão. Muito obrigado pela companhia